hoje eu desejo um dia cor-de-rosa para você, até por isso vim vestida a caráter. Por quê? Porque o nosso programa é isso, é levar muita alegria, muita coisa boa para você e também muita informação. Por falar em coisa boa, imagina só um passeio super diferente, pertinho de São Paulo, 250 quilômetros, sabe aonde? Você vai conhecer Brotas. Nosso repórter Rafael Molina foi lá e vai te dar muitas opções de passeio, sim, para você poder curtir com a sua família. Hoje você aprende também um lindo buquê de noiva, muito diferente, com cores lindas, que pode ser uma sugestão aí para o seu casamento. Na culinária, gente, culinária mineira boa demais da conta? É, frango com quiabo. Você não, olha lá, tá de dar água na boca, não tá não? Bom demais, nossa, isso só tem lá nas Minas Gerais e daqui a pouquinho você vai aprender a fazer também. Mas agora vamos falar um pouquinho, sabe sobre o quê? Sobre as pessoas que realmente chegam naquela idade maravilhosa, que é a melhor idade. Tem o nascimento, o crescimento e o envelhecimento, que fazem parte do nosso processo natural e em qualquer família também. A cada ciclo da vida, os componentes se modificam para conviverem melhor entre si. Na velhice não é diferente. É uma fase que proporciona novas emoções e novos desafios. Dúvidas, inseguranças, medos podem surgir sim entre os familiares, principalmente nos filhos. Como lidar com algumas características tão peculiares dos pais idosos? Os filhos podem se sentir confusos com esse processo. E aquele pai, antes visto como herói, forte, que sempre pôde cuidar da família, começa a ficar muito frágil. E ele precisa de cuidados, né? E cuidados diferenciados. Ele vai se tornando mais carente, quer afeto, quer atenção. Como lidar com isso? Quem vai falar sobre esse assunto é a nossa querida doutora Sandra Almeida, especialista em medicina comportamental. Bom dia, Sandra, prazer te receber mais uma vez no nosso programa para um assunto tão especial, porque afinal de contas, né, nossos idosos, essas pessoas que a gente tem que ter esse carinho, são nossos familiares e que ficam realmente muito mais carentes, muito mais sensíveis, né? Como agir nesse momento da vida? Você abriu o programa de uma maneira esplêndida, achei lindo o que você disse. Os filhos não estão preparados para esse envelhecimento. A ideia que a gente tem é que pai e mãe é para sempre e que eles serão fortes, eles serão bem-sucedidos, enfim, são nossas figuras de referência. E aí quando você começa a conviver com seus pais que estão mais fragilizados, né, haja visto que a gente mora numa sociedade que não cultua o idoso. Então, assim, é como se houvesse uma ditadura. Você não pode envelhecer na nossa sociedade. Isso é muito triste. E o tempo todo, né, os nossos idosos são bombardeados com isso. Então, assim, olha, envelheceu, você está fora do mercado de trabalho, envelheceu, você não é mais uma mulher sedutora, envelheceu, você não serve para o mercado. E até assim, a pessoa começa a se sentir fora do contexto. Sim. Não é? Porque os programas entre famílias já não incluem, de repente, né? Pelo menos pensando nas dificuldades que aquela pessoa vai ter, ou com horário, né? O almoço de domingo é 2 horas da tarde, mas o idoso gosta de... Ele já tem aquele horarinho, ele tem o remédio, né? Ele tem que se adaptar a todas as outras pessoas e dificilmente as pessoas, não, vamos almoçar mais cedo porque ele tem o horarinho dele, né? São essas diferenças, mas que eu acho que também tem que ser olhado para os dois lados, não é verdade? Sem dúvida. Porque o que você falou hoje mesmo, eu tenho uma mãe que vai completar 80 anos e a gente tem essa visão mesmo que você falou. Para mim ela não envelhece nunca, até porque graças a Deus tem saúde. E ainda quando a pessoa é uma pessoa muito saudável, que aparentemente não tem essa fragilidade, aí que a gente não tem noção mesmo que envelheceu, não é? Eu acho que a gente tem 2 parâmetros, né? A gente tem essa pessoa que é ativa, que eu também tenho uma mãe de 75 anos e ela também dirige, viaja sozinha, ela é super ativa. E a gente tem aquele idoso, né? Aquela pessoa que realmente não tem mais ânimo pela vida. Ela não tem objetivos, ela não traça mais planos. Então essa pessoa, eu acho que essa acaba sendo um fardo para a família, né? Porque essa mulher que envelhece, esse homem que envelhece com dignidade, com autoestima, sabendo qual é o seu papel na família,
né? Lógico que a família também precisa fazer jus a isso. Se readaptar. Né? Esse idoso, ele envelhece melhor. Agora, aquele idoso que não tem o carinho dos familiares, convive nessa sociedade que o tempo todo hostiliza. Então, esse idoso é muito difícil para ele envelhecer, porque, na verdade, ele começa a perder os amigos vão embora, ele não tem, às vezes, geralmente está viúvo ou viúva, não tem mais um parceiro. A família, pela correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas não conseguem o tempo para conversar, que eu acho que o que eles mais querem é a atenção. Justamente. Não é? Depois eu falo, depois eu vejo, espera um pouquinho, né? E isso, com certeza, vai até levando para um quadro depressivo. Justamente. A depressão é uma coisa muito significativa e todo familiar tem que ficar atento, porque, na verdade, existe um hormônio, uma substância chamada serotonina, que na terceira idade a produção fica diminuída. Então, o idoso, ele precisa de um geriatra, ele precisa de um clínico constantemente, frequentemente, porque às vezes não tem um exame que a gente consiga detectar, olha, a pessoa está com depressão. Como é que a gente percebe? Pelos sintomas, pela conduta. Então, esse idoso se isola, ele já não consegue mais sair, se misturar, sabe, fazer amizade, ele não tem planos, ele vai ficando cada vez mais isolado. E isso a gente precisa estar atento. Então, os filhos, as pessoas que cuidam dessa pessoa, precisam ter esse olhar muito atento. Porque, geralmente, o que a gente fala? O idoso, ele é ranzinza. O idoso é mal-humorado. O idoso, ele não quer mais, tá chato. Não é isso. Muitas vezes a pessoa gosta da vida, ama, mas não tem energia. O que falta? Estímulo. Por exemplo, você falou, essa pessoa que está nessa situação não quer mais estar, se sociabilizar. E falta o quê? Porque não adianta também, porque você tem que inseri-lo no contexto, sim, mas às vezes existe uma resistência por parte dele mesmo, né? De que forma que a gente pode ajudar? Eu acredito, Sula, que assim, a participação da família é 100%. A gente precisa dar um jeito, nem que a gente faça isso de forma de revezamento. Esse final de semana eu vou visitar minha mãe, o outro vai sua irmã, né, a minha irmã no caso, a gente vai revezando. No outro final de semana vai um neto, a gente precisa fazer isso, porque quando esse idoso sabe o papel que ele ocupa dentro dessa família, quando ele sente que tem a devida importância, ele se sente muito bem com isso. Então é importante, mãe, eu vou fazer tal coisa, você pode me ajudar? Né? Mãe, eu vou em tal lugar, não queria ir sozinha, você pode me fazer companhia? Então assim, você acaba inserindo esse jovem, é importante isso. A família oriental, eles lidam muito bem, né? O idoso numa família japonesa, então, eles têm um respeito muito grande. Então esse idoso pode ter 80, 90, ele é respeitado. É diferente aqui da nossa visão, do brasileiro, da nossa cultura. Né? Então, assim, ficou de idade, virou um estorvo. E não é isso. A gente tem que valorizar. Essa pessoa fez muito. Se nós estamos hoje aqui, nós devemos a essa pessoa. Né? Ela tem um know-how de vida, um ensinamento que escola nenhuma te dá. Então, o quanto é gostoso você sentar com uma pessoa e falar assim, como é que foi isso? Ela tem uma memória, uma memória do passado que a gente muitas vezes perde isso. E a gente esquece do quanto é bacana. Temos que cuidar da parte do lazer, né? Então, é muito importante que o idoso tem a sua turma, porque eles falam a mesma linguagem, né? Hoje a gente sabe que eles saem para dançar, eles namoram. Até mesmo uma coisa importante da gente dizer, Sula, é que a questão da AIDS está muito presente, muito mais do que 5 anos atrás. O servidor público tem um projeto e eles detectaram isso, que tem muito idoso que é soro positivo. Porque eles acham que pelo fato de serem de idade não precisam usar o preservativo. Sim. Então, com esses adventos aí dessas pílulas que dão uma animada na uma torcida, animada né? na torcida, eles acabam namorando muito e não se resguardam. Então,
é importante, né, lembrá-los que precisa, assim como o jovem de 20 anos, a pessoa de 60, 70 anos tem que usar o preservativo se ela quiser namorar. Falta nossa de sabedoria de lidar com essa situação, porque assim, porque tá idoso, não faz mais nada. Quando você tiver vida, você tem que estar bem, você tem que estar bem com a sua autoestima, sabe? Você tem que se relacionar com os netos, os bisnetos, você tem que se relacionar na comunidade, né? Você tem que sair para um teatro, enfim, cada um vai fazer aquilo que gosta e que o bolso permite. Sim. Mas o que a gente não pode é se fechar para a vida. Isso não, porque enquanto você está com vida, você tem que viver essa vida plenamente, né? Não é à toa. Eu acho que precisa assim, de um processo, vamos dizer, nós, né, nossos filhos, netos, de reeducação, né? Porque eu confesso que para mim, principalmente, eu sou a filha caçula, e aí o que acontece? Eu sempre tive essa visão, minha mãe fala assim, vocês precisam entender que eu envelheci, né? E eu tive muito, agora acho que está começando assim, cair minha fichinha, essa dificuldade, e a gente não se dá conta. Eu acho muito interessante o que você está falando, porque assim, o ritmo realmente é outro, e a gente quer que elas nos acompanhem, só que o ritmo precisa ser respeitado. Porque elas sempre nos acompanham. Justamente. Agora, tem um outro aspecto, né, da psicologia, que é o quê? Quando eu aceito que a minha mãe está na senilidade, né, na terceira idade, eu também tenho que aceitar que eu também estou envelhecendo. Então, é um momento difícil, porque assim, não é só a nossa mãe que envelheceu. Se ela está com 75, 80, nós também estamos na casa lá do tal 50. Idade. Então, é difícil. E um outro agravante é a questão, assim, muitas vezes esse cuidado com o pai, com a mãe, coincide com o período que a mulher está na menopausa. Então, é um período onde você está dormindo mal, você está ganhando peso, você está irritada. E aí, cadê a paciência para lidar com esses idosos? Porque você também não está bem. Então, é muito difícil. Você está redescobrindo aí também uma nova ciclo fase, de vida, não é? Justamente. Mas o que vale realmente é buscar isso, né? Buscar que, primeiro que tudo, que o amor que você tem por essa pessoa, por esse parente, seja maior que tudo, você se reciclar sim em conceitos, né, em pensamentos, e se reciclar nessa coisa de falar, bom, agora é uma nova fase. Nos prepararmos, ler, ter informação, saber de que forma ajudar, se existe problema de saúde ou até da depressão, quais os recursos que eu posso usar para animar essa pessoa, trazer ela de volta para o contexto social. E sempre, né, aquela coisa, tem um e-mail que circula aí na internet, gente que falava, muita gente deve ter visto, que tiraram, né, chegou naquela idade que derrubava a comida e separaram ele. Né, para comer separado. Ele foi ficando mais triste, mais deprimido até o dia que inseriram ele novamente no contexto, porque a importância de sentar à mesa e conversar e incluir essa pessoa no contexto familiar, né, reincluir. Então, a gente tem que ficar atento sim, né, porque um dia, né, nós estaremos nessa mesma posição. São muito importantes. Muito, como você falou, se a gente está ali, é porque eles graças a fizeram alguma coisa de bom e fazem parte da nossa história e do que nós somos hoje. Olha, a grande maioria que envelhece e se isola é porque realmente tem uma depressão. E isso precisa ser visto. E a gente tem que lembrar que são pessoas que nos deram a vida, são pessoas importantíssimas, não só para a gente, mas para os nossos filhos, e que a gente precisa realmente ter respeito por essa idade. Nós também vamos envelhecer. O que a gente faz com o nosso pai, com a nossa mãe, nossos filhos farão com a gente. Eles estão vendo, né? Exatamente. E filhos, né, tem que ser criado com exemplo. Obrigada mais uma vez pelo teu carinho, pela participação. Eu agradeço. E você já sabe, já tem a dica aí de como envelhecer dignamente e principalmente cuidar de quem está do seu lado com muito amor. A gente faz um breve intervalo, volta já.